Estamos de volta com a nossa aula, né, sobre o que é o espiritismo. E para isso a gente está usando um livro sobre o mesmo título. Na aula passada a gente falou sobre o que é o reflexo do pensamento e a superexcitação cerebral, sendo que seria a mesma coisa do que como se fosse um marionete, né? Você utiliza as respostas daquilo que você quer que responda para você, como se fosse a sua própria mente te respondendo, né? E aí Kardec já explicou que não é assim, porque a própria pessoa que está fazendo as perguntas, né? Ela não faz ideia do assunto tratado. Às vezes a pessoa está escrevendo, né? Fazendo uma psicografia. A pessoa não sabe nem escrever, nem ler. Às vezes respondendo numa língua que ela nunca falou, que ela não tem contato. Então não seria um reflexo do pensamento e muito menos uma superexcitação cerebral, como se você tivesse, né, sendo influenciado por alguma coisa, porque não existe essa hipótese, porque dentro do experimento as pessoas não estão sendo influenciadas a nada. Bom, e aí, continuando, né, na nossa leitura, na nossa aula, hoje a gente vai falar sobre o que é o estado sonambúlico dos médiuns. O visitante fala assim com Kardec: não será admissível, segundo querem alguns, que o médium se ache em estado de crise e goze certa lucidez, que lhe dá percepção sonambúlica, uma espécie de dupla vista, que, aliás, nos pode explicar a extensão momentânea de suas faculdades intelectuais. Quer dizer que se ele estiver sendo excitado, aí através do sonambulismo, né, ele cria essa faculdade intelectual fantástica, magnífica, que ele não tem quando ele está acordado. Por que dizem as comunicações obtidas pelos médiuns não vão além do alcance das que nos dão os sonâmbulos? Aí Kardec responde o seguinte: é ainda esse um desses sistemas que não resistem a um exame aprofundado. O médium nem sempre se acha em crise nem dorme, mas está perfeitamente acordado, agindo e pensando como os outros, sem nada apresentar de extraordinário. Certos efeitos particulares deram lugar a essa suposição. Porém, quem se não limitar a julgar as coisas por uma só face, reconhecerá sem dificuldade que o médium é dotado de uma faculdade particular que não permite confundi-lo com o sonâmbulo, sendo a independência do seu pensamento demonstrada por fatos da maior evidência. Abstraindo das comunicações escritas, qual sonâmbulo que fez alguma vez sair um pensamento de um corpo inerte? Qual deles pôde produzir as aparições visíveis e mesmo tangíveis? Qual fez que um corpo pesado se mantivesse suspenso no ar sem ponto de apoio? Será por efeito sonambúlico que certo médium desenhou um dia em minha casa e na presença de 20 testemunhas o retrato de uma jovem morta havia 18 meses e a quem ele não conhecera, retrato reconhecido pelo próprio pai da jovem, presente então à sessão? Será por efeito do mesmo gênero que uma mesa responde com precisão às questões propostas, mesmo feitas mentalmente? Certamente, se admitirmos que o médium se ache em estado magnético, parece-me difícil crer que a mesa seja sonâmbula. Dizem ainda que os médiums só falam com clareza aquilo que é conhecido. Como explicar o fato seguinte e sem outros da mesma espécie? Um dos meus amigos, muito bom médium escrevente, perguntou a um espírito se uma pessoa que ele tinha perdido de vista havia 15 anos era ainda deste mundo. E o espírito respondeu: sim, ainda vive. Foi-lhe respondido: mora em Paris, rua tal, número tanto. Ele foi e encontrou a pessoa no lugar indicado. Seria isso uma ilusão? Seu pensamento poderia sugerir-lhe tal resposta quando, por causa da idade da pessoa por quem ele perguntava, havia toda a probabilidade dela não existir mais? Se em certos casos vemos respostas combinarem com o pensamento de quem pergunta, será racional concluirmos que isso seja uma lei geral?
Nisso, como em todas as coisas, são sempre perigosos os juízos precipitados, porque eles podem ser desmentidos pelos fatos que ainda se não observaram. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam entendendo a leitura, que esteja sendo clara para vocês. No próximo episódio, na próxima aula, a gente vai falar aqui, ó, não basta que os incrédulos vejam para que se convençam. Então, se vocês pensam assim, poxa, eles precisam ver para crer, né? Nem sempre, gente. Então tá, gente, fica por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Um grande beijo a todos e até a próxima.